Olá, tudo bem com vocês? Olha nós novamente aqui com o nosso programa e hoje com um assunto assim extremamente importante para quem é nerd ou fã desse universo. Nós vamos falar daquilo que é a origem de tudo que existe no universo nerd no sentido entretenimento. Já entendeu do que nós vamos falar hoje? Isso, você adivinhou, nós vamos falar sobre quadrinhos. Então fica ligado no nosso programa hoje. Meu nome é Nando Alves e você está assistindo Sou Nerd. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre quadrinhos, essa pérola que trouxe tudo o que existe dentro do universo nerd. Por incrível que pareça, você talvez não acredite, mas veio, de certa forma, dos quadrinhos. O episódio de hoje nós vamos estar falando um pouco da origem das histórias em quadrinhos, o que elas são e o que elas significam para o universo pop e o universo nerd nos dias de hoje. As histórias em quadrinhos surgiram ainda no século XIX. Cuidado, não exatamente como você conhece hoje. Elas eram, sim, imagens sequenciadas, né? Que você pode até, se você pensar bem, você pode voltar lá no tempo da pré-história, quando você entra naquelas cavernas e vê aquelas imagens de caçadores correndo atrás das suas presas e tudo. Mas histórias em quadrinho mesmo, do jeito que nós já conhecemos, a primeira surgiu em 1895, graças a Richard Outcault, no New York Times, tá? Um jornal que até hoje é muito famoso nos Estados Unidos. Ele criou um personagem chamado Yellow Kid. Yellow Kid foi um personagem que, quando ele chegou, depois de muita luta com seus editores, nas primeiras edições dominicais do New York Times, os editores ficaram surpresos com o sucesso que deu aquilo ali. Muito pelo contrário, eles tiveram que criar, e isso é histórico, a primeira página de quadrinhos da história. Hoje, quando você compra o seu Correio Brasiliense, ou o seu Estado de São Paulo, seja o que for, você tem aquela página de quadrinhos lá e não sabe que aquilo ali teve uma origem, que foi na virada do século. Yellow Kid, era um menino, falava que o nome é Yellow Kid, não porque ele era amarelo, mas porque ele usava uma capa amarela. As histórias, talvez, se você lê hoje, você acha elas um pouco estranhas e talvez até mesmo sem graça, mas quero que você lembre, em 1895 não existia nada anterior àquilo, né? O que se conhecia como sequências ou histórias sequenciadas era simplesmente contos, histórias curtíssimas ou então livros mesmo. Você ter algo que você conceba imagem e texto era algo realmente inusitado e veio para revolucionar, como realmente revolucionou. Aqui no Brasil também não foi tão diferente de como foi lá na época do Yellow Kid, tá? Os quadrinhos chegaram de forma tímida e os editores também acreditavam que aquilo não ia dar muito sucesso. Tanto é que Peter Parker tinha o nome de Pedro Jacó, Bruce Wayne ganhou o nome de Bruno Dias, obrigado pela cola, né? E outros termos aí, outros nomes e cores de cabelo, cores de uniforme diferentes, até que os editores na época perceberam, não, isso vende, isso dá dinheiro, vamos investir, vamos transformar numa coisa melhor, e virou o que virou. Hoje nós temos os quadrinhos como um império dentro do nosso planeta. Eles definem situações, vendem produtos e vendem milhões e milhões de dólares todos os dias. A prova disso, você vai ter pelo menos, por alto, 5 a 6 filmes produzidos vindo do universo de quadrinhos. Mas o que eu quero colocar para vocês hoje sobre quadrinhos não é tanto sobre o que eles definiram e o que veio dos quadrinhos, mas a importância dos quadrinhos diretamente para o leitor. Ele foi a primeira forma de leitura que eu encontrei prazerosa. Dos quadrinhos para ir para um livro foi um pulo, tá? Mas hoje em dia eu encontro com alguns jovens, algumas crianças, adolescentes, pergunto, por exemplo, sobre o filme do Super-Homem, o filme do Batman, o filme do Homem-Aranha, e eles só conhecem o personagem pelaquela mídia, pelo cinema. Não conhecem ela dentro do universo de quadrinhos, né? E curioso com isso, eu fui atrás, entender melhor o que está acontecendo com esse universo de quadrinhos, e o que eu percebi? Eu percebi que o quadrinho em si está diminuindo. Não só leitores, mas a produção de quadrinhos. Ela saiu daquele patamar papel e hoje ela está cada vez mais chegando ao patamar tablet, digitalizado. Você não compra mais o quadrinho em papel.
Falar de quadrinhos, você acaba falando também do autor. Alguns eu quero destacar aqui, não só pela qualidade do seu trabalho gráfico, mas também pela o que o trabalho dele fez com o universo de quadrinhos. Alguns saltos, talvez de décadas, em qualidade e em referência para outras mídias. Tá? O primeiro eu quero estar falando de, por exemplo, Marv Wolfman, que ele que trouxe dentro dos quadrinhos um estilo de roteiro, de qualidade de roteiro, que chegou ao ponto de outras mídias convidar esses artistas roteiristas para trabalhar, como, por exemplo, na TV ou mesmo no cinema. Para quem não conhece Marv Wolfman, ele revolucionou os quadrinhos primeiro com a série Os Novos Titãs, né, aqui no Brasil nos anos 80, que saiu pela a própria revista Novos Titãs, e também Heróis em Ação e outros títulos, mas principalmente, talvez pela maior de todas as obras de quadrinhos direcionada ao público teen, que foi Crise nas Infinitas Terras. Aconselho demais que vocês adquiram essa série para ler. Ela é fácil de encontrar, mesmo edições antigas ou paperback. Desenho excelente de Jorge Pérez, um roteiro magnífico de Marv Wolfman. Ele é tão extraordinário que você lendo a história parece que você está assistindo um filme, de tão bom que é. Você não consegue parar de ler. Outro grande artista também, que é referência dentro do universo de quadrinhos, é o Will Eisner. O Will Eisner, ele é conhecido exatamente por isso, pela qualidade dentro do seu estilo gráfico de desenhar, porque ele queria que o leitor não só visse os desenhos, mas ele queria que o leitor sentisse os desenhos em movimento. Então você conseguia, por exemplo, lendo a história, você conseguia até calcular o tempo de uma ação para outra. E o Eisner, ele é até hoje copiado descaradamente e deve ser copiado. Outra referência também dentro do universo de quadrinhos que é importante demais citar são os 3 nomes que mudaram o quadrinho de teen para adulto. Eu não estou falando quadrinho adulto no sentido que você aí maldoso pensou, não é pornografia. Adulto no sentido de quadrinhos de uma qualidade, tanto no texto como nos desenhos, que uma criança não ia compreender, não ia entender. E o melhor, fazendo que o quadrinho seja realmente um produto para adultos, né? Não só limitados para as crianças, mas para adultos mesmo, para aquele cara que já saiu da fase Turma da Mônica, que já saiu da fase Disney, que já saiu da fase super-herói ainda dos anos 80, que hoje é bem diferente, claro. Mas naquela época ainda, que você lê super-herói era coisa de adolescente. Então, poxa, eu tenho agora 21, 22 anos, e eu não quero mais ler Batman, não quero mais ler Super-Homem. Aí vê essas 3 figuras que eu vou citar agora, que fizeram toda a diferença. O primeiro foi Frank Miller, quando apresentou para o público a série Batman Cavaleiro das Trevas, que até hoje é a referência e talvez uma das melhores, se não a melhor história já feita para o Homem-Morcego. Tá? O segundo foi Alan Moore. Alan Moore, ele trouxe alguns trabalhos incríveis, mas eu quero destacar 2. O primeiro, dentro do universo da DC Comics, que foi Monstro do Pântano. Ele pegou um personagem que, na verdade, ninguém imaginava que podia fazer sucesso. Era um monstro mesmo. O termo Monstro do Pântano é porque o cara é um monstro mesmo. E ele colocou uma poesia, uma mágica, uma beleza dentro dessa história, que até hoje ela é referência, isso em nível mundial. Tá? E claro, o Watchmen. Alan Moore, ele fez super-herói ser real. Dentro do universo físico, você pode praticamente tocar nos personagens. Tanto é que virou filme, um filme excelente também, diga-se de passagem. Maybe it was a political killing. E o terceiro, que acredito também que muitos de vocês conheçam, é Neil Gaiman. Neil Gaiman, ele apresentou pra gente, além de excelentes trabalhos, mas eu quero destacar este, Sandman. Sandman é um personagem que foi encomendado pela DC Comics de outra situação, era um outro personagem, era um cara que usava uma máscara, usava uma arma, que saiu uma fumaça que fazia as pessoas dormirem, e Neil Gaiman falou, não, eu quero só o nome, deixa o resto comigo. E ele criou um outro universo, tá? Com personagens incríveis, com contexto poético, uma sequência lógica, uma estrutura psicológica tão avassaladora que Sandman até hoje não foi possível transformar ele em outra mídia. E olha que já tiveram várias tentativas de transformar Sandman em filme, transformar Sandman em uma série de TV, mas
não se consegue, porque não é algo que você pode tirar do quadrinho e simplesmente colocar dentro de uma outra mídia sem que perca qualidade. E o nosso quadrinho? E o quadrinho nacional? E o que tem aqui? Tá? Bom, eu quero começar, claro, falando de Maurício de Souza. Não vou nunca desmerecer o trabalho de um cara desse. Ele criou uma franquia extremamente bonita, rica, né? E que o mais bacana, ele deu a oportunidade a novos artistas cuidar do trabalho dele. Hoje você tem as Graphic Souza, né? Acho que o nome é Graphic Souzas, que são histórias da Turma da Mônica contadas e desenhadas por outros artistas dentro de outra mídia, de um outro estilo, e que são excelentes. Eu tive o prazer de ler todas e não condeno nenhuma. Eu até aconselho vocês lerem dentro de um preço extremamente acessível. Não são aquele trabalho que você tem que pagar uma fortuna. Elas são baratas e de uma qualidade tanto gráfica como material mesmo de primeira. Tá? Maurício Souza, ele trouxe dentro dos personagens que são quase todos são filhos dele, né? A Mônica, o Cebolinha, a Magali, e trouxe esses personagens para dentro do mercado de uma forma tão ingênua e simples que eu acho que nem ele imaginou que ia dar tanto sucesso como deu. Né? E hoje é uma marca, mais do que personagens, é uma marca que até mesmo uma pessoa que nunca leu uma história da Turma da Mônica, se vê a Mônica e fala que ela é a Mônica, ela é o Cebolinha, ela é o Cascão. Tá? Então, eu não quero de forma alguma desmerecer o trabalho do Maurício Souza, que é de primeira. Porém, não é só Maurício de Souza que faz quadrinhos no Brasil. Isso está te surpreendendo? Me surpreende também, né? Não o ato de não conhecer, mas o ato de não procurar, tá? Porque o quadrinho nacional existe e ele não faz tanto sucesso, não é por conta da qualidade, mas da falta de interesse do leitor, da falta de curiosidade. Então eu espero que no programa de hoje, ao término desse programa, e com os nomes e links que eu vou estar passando para você, você procure um pouco mais sobre o quadrinho nacional e um pouco mais sobre essas pessoas que eu vou estar falando agora. Tá? A primeira delas é o Rafael Laelas. Rafael Laelas é um cara lá do Pará, excelente artista, que conseguiu agora a oportunidade de estar trabalhando para o mercado americano com histórias de terror, mas que tem um trabalho de uma excelência magnífica. Tá? Aconselho vocês conhecerem, a maioria dos trabalhos de Rafael Laelas está na internet, são de fácil acesso, e o melhor, 0800, né, totalmente de graça, para você estar conhecendo. E quem sabe dar oportunidade, como fã do trabalho dele, de ele desenvolver isso e colocar isso também no papel, uma produção gráfica para você estar comprando. Tá? Outro cara também é o Joy Bennett, também conhecido como Benedito Nascimento. O Joy Bennett atualmente está trabalhando aí com os melhores nomes nos quadrinhos, tanto da DC como da Marvel. Ele atualmente está aí trabalhando com Green Arrow, aquele lá da série de TV mesmo. Você vê a qualidade, não só de gráfica dele, mas também os estilos, a fonte, a forma, e você vê o toque nacional ali. É só você procurar que você vai perceber isso. Da mesma forma que o outro grande artista nacional, que é o Mac Deodato, ou Deodato Borges Filho, que é um escritor e desenhista de quadrinho de berço, já vem do pai dele, que foi um dos maiores escritores de quadrinhos no Brasil, e que pouca gente conhece, que é o Deodato Borges pai, né? Tem uma série dele que é até fácil de encontrar, de repente, aí pelo Mercado Livre, chamado Ciborgue. Procurem, é de excelência o trabalho de pai e filho juntos. E você vai conhecer um outro estilo de Mike Deodato, diferente desses que a gente vê nos quadrinhos, que você vai se apaixonar imediatamente. Tá? E, para finalizar, tenho que falar desse cara do Hulk. Van Reis é um cara que começou a trabalhar ali, ó, na Turma da Mônica. E hoje tá aí, revolucionou os personagens da Tropa dos Antenas Verdes, ganhou prêmios por conta disso, né? O estilo de desenho, a forma dele colocar as sequências entre os super-heróis. E o principal, ele deu rostos diferenciados aos personagens, porque, de certa forma, o quadrinho mais popular de super-herói, o artista tem um estilo que acaba repetindo nos rostos de vários personagens. E ele não, ele fez uma coisa nova. Ele colocou rostos diferentes para cada personagem. Então você reconhece esse personagem, reconhece o visual dele, o uniforme, ele criou técnicas novas para o uniforme e
Põe o nome dele lá, ó, Ivan Reis, e você vai ver toda uma série de trabalhos desse cara, não só dele. Ponha também aí, ó, Mike Deodato, Joy Bennett e Rafael Laelas, tá? Procura o trabalho dele. Esses são alguns exemplos, são 4 exemplos. Nós temos dezenas e dezenas de artistas de quadrinhos dentro do Brasil que estão aí procurando a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Quando você for numa banca, procure. Tem trabalho nacional nas bancas. Procure, pergunta pro seu jornaleiro se tem alguma coisa ali que é nacional. Geralmente são de editoras independentes, longe da Panini, longe dessas outras editoras que você já conhece, que já tem destaque no mercado. Dá uma procurada. Elas são um pouquinho mais caras, exatamente pela dificuldade de produção de quadrinhos no Brasil. Mas compensa, porque quanto mais você adquire, quanto mais você se torna fã desse trabalho, a tendência é diminuir. É a lei da oferta e da procura. Tá bom, pessoal? Então, essa fica como dica esses 4 artistas, né? Rafael Laelas, Mike Deodato, Joy Bennett e Ivan Reis. Eu não poderia terminar o programa sem falar um pouco sobre Angelo Agostini. Aí você vai falar, pô, Angelo Agostini, quem é esse cara? Bom, Angelo Agostini é um italiano que veio pro Brasil e ele sim, na virada do século, trouxe o quadrinho pro Brasil. Olhe bem que, como novamente eu quero lembrar para vocês, não era o quadrinho como você conhece hoje, aquelas historinhas igual com balão, não. Eram sequências de imagens que davam o conceito de uma história, lembrando muito quadrinhos. Tá? Angelo Agostini é reconhecido exatamente por essa questão, porque se você retornar e for fazer um histórico do quadrinho no Brasil, vai acabar fatalmente chegando a Angelo Agostini. E ele se tornou tão referência disso que hoje nós temos um prêmio no Brasil chamado Prêmio Angelo Agostini, dado por grandes artistas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, como um contexto geral, destacando seus trabalhos. Melhor quadrinho, melhor roteiro, melhor personagem, melhor produção, melhor distribuição, como fosse um Oscar do universo dos quadrinhos. Então, se você tem curiosidade, procura mais saber sobre Angelo Agostini, esse italiano, que trouxe essa maravilha para o Brasil, que amamos tanto, que são os nossos quadrinhos. Terminando o nosso programa aqui hoje, gostou dele? Achou bacana? Então que tal você seguir a gente aí? Que tal você dar aquela curtidinha legal e compartilhar isso? Faz isso, aqui ó, vem aqui, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Meu nome é Nando Alves e você acabou de ver mais um episódio super show de bola do Sou Nerd. Abraço, galera!